Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram, junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestramos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo isso, eles se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis fazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esse nosso capítulo 5, ele foi cortado. Esse versículo 1 é a sequência do que estava acontecendo a partir do versículo 32 do capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E também ele vai falar de Barnabé, que também vendeu uma propriedade e entregou. Então, talvez, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com esse casal, Ananias e Safira. Talvez na empolgação deles ver os irmãos fazendo aquilo, sem uma convicção certa, sem entendimento certo do que estava movendo aquelas coisas, os irmãos fazer isso, era o conhecimento do Senhor, o conhecimento da salvação que estava movendo aquilo. E talvez alguém que, sem esse entendimento, para tentar parecer igual aos irmãos, ou tentar ser participantes da mesma alegria que eles estavam, talvez, eu penso, que eles acharam que imitando eles nisso, eles iam poder se alegrar juntamente com aquele povo, que o povo estava todo mundo, o coração, lá no 32 e do capítulo 4, era um coração e alma da multidão, né? Nós chegamos a falar na última reunião que eles estavam demonstrando unidade, eles estavam andando todos juntos, com o mesmo coração, né? E esse sempre foi o desejo do Senhor para a igreja, né? Um só corpo. O irmão orou hoje do pão, né? O pão nos lembra de todos os salvos que somos um só corpo. E eu creio que era sem entendimento que esse casal fez isso, porque uma coisa é tu mentir, né, sem discernimento, né? O pecado sem discernimento é uma coisa. Mas nas coisas de Deus, nós podemos no máximo enganar os homens. Nos enganamos nós se nós achamos que podemos esconder alguma coisa de Deus. Isso é um alerta para nós. Que muitas vezes o nosso comportamento na frente dos irmãos é eu falo para mim mesmo. E quando nós não estamos no meio dos irmãos, nós somos influenciados pelo comportamento dos que nos cercam. Mas aqui a questão era que estava se iniciando a dispensação. O Espírito Santo tinha descido há poucos dias ali, em Atos 2.
Entender os tempos, o irmão Bruce Anstey ele fala isso, que entender os tempos é muito importante. Nos ajuda a ter discernimento das coisas, entender que tempo que nós estamos vivendo. No caso aqui, nós estamos lendo o início da dispensação da graça. Todas as dispensações sempre iniciou bem, todas iniciaram bem. Todas as dispensações iniciou bem. E conforme o homem foi conduzindo as coisas, que foi se degradando. Que muitas pessoas querem viver hoje, há 2000 anos já que iniciou essa dispensação, e essa mesma coisa aqui. Mas o apóstolo Paulo foi bem claro, que ia chegar a apostasia, que nos últimos dias só ia aumentar, não ia aumentar os números de fiéis no último dia, pelo contrário, o que ia aumentar nos últimos dias era o número dos infiéis, dos enganadores. Então, a gente pode pensar que esse casal, eles foram movidos a fazer isso, mas sem entendimento, porque nós sabemos que Deus, ele sabe de todas as coisas, e fizeram, achando que Pedro, eles não entendiam que Pedro estava com um discernimento que não era natural. Eles não entenderam que o Espírito Santo agora estava dando capacidades espirituais para esses irmãos aqui, que o Espírito Santo mostrou para Pedro que eles estavam mentindo. Versículo 3 do nosso capítulo 5. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveres parte do preço da herdade? Nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. Desde o início, desde o Éden, ele sempre foi mentiroso. Quando ele falou com Eva, ele contrariou o que Deus disse. Deus disse que ia morrer. E Satanás falou: não morrerás, certamente não morrerás. Então, podemos sim ser influenciados por Satanás. Ele pode nos influenciar, como influenciou Pedro também, quando o Senhor queria ir a Jerusalém. E Pedro parecia piedade de Pedro. Não, Senhor, não vá. Tinha aparência de piedade aquilo. Mas o Senhor deixou bem claro que era Satanás. E aqui Satanás, talvez por... Eu não sei se é o que ocorreu. Falta de entendimento, falta de conhecimento de Deus. Satanás se aproveitou. Talvez eles fossem novos... Eram novos convertidos aqui todos, né? Todos eram novos convertidos. Mas caíram nesse engano e mentiram para o Espírito Santo. Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? O problema não era dar ou não dar. Pedro deixa bem claro aqui. Guardando não ficava para ti? Ninguém estava sendo obrigado a dar ou contribuir com os seus bens. Era um ato espontâneo, movido pelo Espírito Santo. Com certeza, o que nós podemos ter certeza que esse ato foi movido por Satanás e pela carne. Porque a carne querendo aparentar a piedade. Nós estávamos falando isso ontem, que mesmo coisas boas que nós fizermos na carne, não vai gerar glória para o Senhor. Imagina, pensando assim, se um casal hoje chega e quer entregar hoje na mão dos lobos, os lobos vão pegar com toda a alegria aquilo ali e ainda vão enganar essas pessoas. Em vez de avisar elas que elas estão no caminho errado, elas vão ser iludidas que Deus, como se fosse Deus que estivesse recebendo isso. E interessante que, apesar dessa dispensação ser a dispensação da graça, nossos pecados já ter sido pagos por o Senhor na cruz, Deus não deixou passar esse pecado. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviam isso. Gerou temor é medo, Gerou medo nos que ouviram. Em todos os que ouviram. Então, entre os irmãos e os incrédulos também, acredito que houve temor. E nós podemos pensar também,
quando Paulo, orientando os irmãos de Corinto sobre a ceia, Paulo fala que muitos dormem, muitos estão fracos e muitos estão doentes. Então, é um aviso para nós, para cada um individualmente, no julgamento próprio, porque nós podemos enganar os irmãos, podemos enganar nós mesmos, querendo arrumar desculpa para o pecado, mas o Senhor, nós não somos capazes de enganar. E se nós achamos isso, nós estamos enganando a nós mesmos e estamos nos colocando em risco pela disciplina, né? Que lá na sequência quando Paulo está falando da ceia, ele fala: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Então, e hoje, isso ocorre. O juízo governamental ocorre. Não nos enganamos nós, que apesar de ter passado 2000 anos, isso ocorre. Aonde o Senhor colocou seu nome, na mesa do Senhor, o Senhor foi muito claro para Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo ataca? Ataca. Mas o Senhor mantém a santidade, o Senhor vai manter a mesa pura, né? Quando nós falhamos na recepção, ou no julgamento próprio, ou no julgamento das coisas, o Senhor vai agir na sua mesa. Paulo fala para aquele irmão de Corinto 5, por que tenho eu que julgar os de fora? Deus julga os de fora. Não julgais vós os de dentro? Então, quando nós falhamos num julgamento, o Senhor vai agir. O Senhor vai agir e em proteção. Aqui no caso foi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele está aqui na terra para defender os interesses do Senhor. Nos enganamos nós que o Espírito Santo vai ser condescendente com os nossos erros ou com os nossos pecados, quando nós não queremos, quando pelo contrário. O Espírito Santo sempre vai agir contra a nossa carne e vai buscar nos levar a confessar. Né? A confessar, temos esse bendito privilégio de confessar os nossos pecados. E é interessante nós pensar também que isso é uma coisa que eu demorei para entender. Que no início, quando nós nos convertemos, bom, agora a gente tem o Espírito Santo, agora vai ser tudo fácil. Né? Então agora vai ser fácil. Agora a gente vai melhorando, a gente tem a ideia que nós vamos melhorar no início. Eu tinha essa ideia que eu iria melhorar. Enganamos, nós estamos nos enganando. O que muda é que agora nós temos o Espírito Santo que nos acusa em nossas consciências quando a gente erra. O mal está em nós, ele pode se manifestar como se manifestou aqui neles. E o que nos cabe hoje é nós julgarmos o mal. Ele vai se manifestar. A carne ela vai se manifestar em todos nós. E o que nos cabe é julgar. Né? Julgar o mal quando ele se apresenta. Mal é mal, né? E não devemos nem negociar com o pecado. Não, né? Porque muitas vezes a gente vai ponderar as vantagens, as desvantagens. Se nós começarmos a ponderar, caímos já. Né? Já caímos. Mal é mal, né? E nós conversamos ontem, né? E quando nós sabemos que é mal e não estamos conseguindo resolver, porque se nós sentar na nossa carne nós não vamos conseguir mesmo, né? Vamos ao Senhor em oração e pedimos socorro a Ele. Senhor, não estou conseguindo, me socorre. Um detalhe também que a gente pode tentar, eles eram um casal, mas cada um individualmente vai responder ao Senhor pelos seus atos. Na família, o marido tem o seu lugar, a esposa tem o seu lugar, mas diante do Senhor, até mesmo o pedido à mesa é individual, né? Cada um vai ser responsável pelos seus atos perante o Senhor. Não sabemos de quem teve a ideia de vender, mas se um dos cônjuges aqui tivesse mais firme do que o outro,
Safira, se tivesse com o coração para o Senhor, ela poderia ser de auxílio para o seu marido. Né? Ananias, é errado. Né? Mas, infelizmente, os dois estavam enganados pelo Satanás e caíram na mentira. E nós podemos pensar também... porque quando 3 horas depois, que nem fala no versículo 7, passando o espaço de 3 horas, entrou também sua mulher. Ela teve a chance dela de confessar. Se ela tivesse confessado que não, que o preço foi o outro, ela não teria tido o juízo governamental na hora. Por eles terem sido disciplinados, certamente eles eram salvos. Porque Deus disciplina todos que recebem como filhos. Né? Então Deus não ia permitir que um filho desse um testemunho desse bem no início da dispensação. Bem no início da dispensação. Né? Uma coisa estava iniciando. Né? Então Deus não ia permitir. E quão importante, então, os casais ter esse discernimento que, além do relacionamento de marido e mulher, existe um relacionamento de irmão e irmã, né? Como filhos. Né? Então, se um vê o outro em laço, né? Tem que ser avisar para não... Né? Se a esposa vê o esposo em laço, apesar de ela não ter autoridade sobre o marido, ela pode avisar o seu esposo. Ela pode ser de auxílio e avisar. Né? Se Safira tivesse auxiliado aqui, não teria acontecido isso aqui. Né? Porque o que eles perderam? Eles estavam no início da dispensação, um momento que os irmãos conseguiram manter o testemunho da unidade, os sinais que o Senhor estava permitindo naquele início. Eles perderam todo esse início aí, por uma mentira. Então eles não perderam a salvação, mas perderam de desfrutar daquela alegria ali, né, e perderam de dar um bom testemunho para o Senhor. Né, deram um mau testemunho. Versículo 9, Pedro fala: então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Então, não sejamos sejamos discernimento disso, que agora o Espírito Santo habita em nós, e as coisas são sérias. Nós estamos tratando de assuntos divinos, né? Nós não estamos tratando assuntos da velha natureza, né? São coisas divinas, são coisas que requerem zelo da nossa parte e diligência. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. Então, quando é necessário ocorrer uma disciplina dessas da parte governamental, né? Aqueles que não estavam bem certos do terreno que nós estamos agora, eles vão ser despertos. Então, muitas vezes, quando até mesmo não falando da disciplina de Deus, quando nós temos que executar uma disciplina, assim como assembleia no irmão, nós todos vamos ser exercitados em humilhação, porque se o nosso irmão caiu, todos falhamos, porque não atentamos para o caminho que o irmão estava, né? Porque a responsabilidade de cuidado é de todos. Nós somos um corpo inteiro, é um corpo, né? Não é vários corpos independentes, cada um faz a sua vontade e e nós somos afetados por o que cada membro do corpo faz. Todos nós somos afetados. Tanto que o apóstolo Paulo deixa bem claro lá que quando um membro padece, todos padecem. Quando um membro é honrado, todos são honrados. Então a responsabilidade de cuidado é de todos. Muitas vezes nós somos tendenciosos a deixar aqueles irmãos que já estão fazendo algum trabalho, deixar para ele todo o trabalho. Nós temos que buscar o nosso lugar no corpo. Nós comentamos isso ontem à noite, né? Nós temos em oração,
tentar achar o nosso lugar. Todos temos trabalho no corpo de Cristo para evitar essas situações, tanto como a disciplina na Assembleia, que é de humilhação para todos nós. Muitas vezes nós vamos deixar de nos alegrarmos como estamos juntos e vamos estarmos juntos para a humilhação e estarmos entristecidos juntos pela queda do irmão, porque quando o irmão é disciplinado, é um irmão querido, é um irmão que é salvo, que é um irmão que nós temos andado junto com ele. Então é de tristeza para todos, né? Em Novo Hamburgo tivemos algumas experiências em relação à disciplina. É muito triste quando acontece isso. Nós somos humilhados e abalados mesmo. E quando nós falhamos nesse cuidado e o Senhor tem que agir, também vai gerar temor e medo, né? Talvez aqueles que tiverem entrado e não entendem também o zelo que se deve ter na mesa do Senhor, talvez esses também vão ser despertados para ou se converte mesmo realmente, ou tem um encontro com o Senhor, ou eles vão abandonar, porque o homem natural não quer morrer, né? E o homem natural ele tem medo da morte. Por graça e misericórdia nós entendemos que se vivemos é para Cristo e se morrermos também. Então, mas com certeza isso aqui é para... Quando Deus faz isso, sempre é para nossa humilhação e para nos guardar também do mal. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios também que até importa que haja dissensões entre vós para que os aprovados sejam manifestados, né? Porque muitas vezes falhamos na recepção e vai entrar falsos irmãos, vai entrar lobos, ou de dentro mesmo, como Paulo avisa, vão se levantar irmãos para querer angariar discípulos após si. Muitas vezes o Senhor permite isso no nosso meio para purificação, para limpar, né, por falha nossa, para manter esse testemunho, né, que hoje, eu estava falando dos tempos, que entendeu os tempos, hoje nós estamos vivendo Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta, e não sabe que é cego, desgraçado e nu, né? Nós somos afetados por esse... Não é um sentimento, por esse estado da igreja professa hoje, nós somos afetados pela mornidão, né? Somos afetados sim pela mornidão. Não estamos vivendo o início da dispensação, estamos vivendo o final. Todas as dispensações no seu final, elas é em fraqueza, é num modo remanescente de testemunho, é fraqueza mesmo, é em fraqueza. Quando o Senhor libertou os cativos da Babilônia, que eles regressaram para reconstruir o templo, era um momento de fraqueza. Eles demoraram 49 anos para reconstruir o templo. Se não me engano, foi 49 anos para reconstruir o templo. A palavra nos diz que era a pá numa mão e a espada na outra. E eles demoraram também porque eles voltaram para reconstruir as suas casas primeiro e abandonaram a construção do templo. Então, figuradamente, hoje nós estamos vivendo um momento de fraqueza, né? O inimigo ele quer nos atingir, ele quer trazer desonra ao Senhor, ele quer atacar esse nome bendito, né? Que nós nos colocamos ao redor desse nome bendito, o nome do nosso Senhor Jesus. E temos que ser diligentes na construção, na edificação dos nossos irmãos, né? E tempos difíceis não estamos vivendo aqui, nós podemos ver, não damos testemunho da unidade hoje, infelizmente. A profissão cristã não dá esse testemunho, falhamos, é muito fraco, né? O testemunho da unidade. Então, saber que nós estamos vivendo o final da dispensação e não esse início, nos ajuda a compreender muitas coisas. Nós vamos começar a ler agora, no versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
E isso, os sinais, o Senhor permitiu no início da dispensação. O apóstolo Paulo escreve: os judeus pedem sinais, como está escrito na profecia de Isaías: falarei a esse povo por povos de outras línguas. Então, o Senhor falou para Tomé: porque vistes, creste, Tomé. Então o Senhor permitiu os sinais no início da dispensação, porque a igreja, ela é um povo distinto. Nada do que Deus já tinha feito antes se dá para comparar a igreja. Deus está pegando os judeus que se convertem e os gentios que se convertem e colocando numa família agora, que é o corpo de Cristo, né? Uma família celestial. Então, aqui no início, Deus ainda está tratando com os judeus. Por isso que agora vai ter sinais, uma explosão de sinais, justamente para comprovar para aqueles judeus que tinham esse exercício de sinais, que Deus estava passando as coisas. Eles estavam tendo a oportunidade de ouvir e voltar atrás das coisas e reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador também, e ser acrescentados agora nessa nova ordem de coisas, né? A igreja na terra. Então, houve uma explosão de sinais aqui, nesse capítulo, e muitos sinais e prodígios, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles estavam no templo de Salomão, estavam todos unanimemente no Alpendre de Salomão. Deus teve que permitir os soldados romanos entrassem lá em Jerusalém e destruíssem o templo. Ali foi o final, quando Deus cansou de esperar a conversão deles, houve a destruição do templo e agora eles não poderiam mais oferecer seus sacrifícios, eles foram dispersos do terreno de reunião, eles não poderiam adorar mais agora em lugar nenhum, porque a adoração deles era toda no templo de Salomão. Então, aqui, até mais um pouco, mais adiante, nós vamos ainda ver os sinais, mas é muito claro, passou o tempo e está Paulo lá, o apóstolo que curou muitas pessoas, ele está aconselhando Timóteo a tomar vinho por causa das suas enfermidades. Então, por que Paulo não curou Timóteo? Porque passou, eram dons do Espírito, o Espírito dava o dom, é como uma ferramenta, dá a ferramenta para uma coisa útil, depois ele pegava de volta. Então foi necessário nesse início, porque o exercício dos judeus era com sinais. Deixei Trófimo doente em Mileto. Por que o apóstolo não curou Trófimo, que era um auxiliar dele na obra? Deixou em Mileto, né? O apóstolo Paulo não tinha o dom de cura. No início ele recebeu dons, ele usou, ele fez as curas. Então foi permitido, porque era o início da dispensação. Muitos irmãos hoje querem requerer esses dons para hoje. Deus pode curar, mas hoje nós não temos mais judeus para... Aqui era só judeu para dar o testemunho, hoje nós não temos mais judeus, né? Se não for pela fé, mais bem-aventurados que creram pela fé. Pela fé hoje, os gentios é pela fé que o gentio vai crer. Então, ninguém fez mais sinais que o Senhor fez. E não adiantou. Não convenceu o povo. E seguiam o Senhor porque ele multiplicou o pão. Então, triste é o homem. E é interessante nós entendermos os tempos, né? O tempo que vivemos. Vivemos numa dispensação da graça. E no final da dispensação, Laodiceia, as cartas de Apocalipse 1 e 2 ali, elas são proféticas, de Éfeso a Laodiceia, o início do testemunho até o final. E na última carta, o Senhor não pode estar associado com o testemunho, está vomitando da sua boca. Então é esse tempo que nós vivemos, né? Temos, por graça e misericórdia, o discernimento de entender isso e poder nos alegrarmos, agradecer ao Senhor pelos poucos irmãos que o Senhor levanta para nós seguirmos. Segue com aqueles que coração puro invoca o nome do Senhor. Então é misericórdia do Senhor, né? Manter o testemunho remanescente e ainda levantar irmãos para nós podermos
voltar ao que era antes, ordem e decência, não ao início da dispensação, isso não vai acontecer. O que nós podemos voltar é ao zelo, voltar a ter um coração, como esses irmãos aqui. Isso é possível nós termos um coração, mas é em fraqueza, Característica desse tempo hoje é fraqueza. E pensando que em tempos de fraqueza requer muito mais cuidado. Aqui no início, mais adiante já vai começar a introduzir, vai dar problema. No próximo capítulo já vai ter problema ali, na distribuição dos alimentos. Vai vir problemas entre nós? O mal vai se manifestar? Vai se manifestar, o mal está dentro de nós. Né? Nós temos que julgar. Quando nós falamos julgar, o irmão tem que nos mostrar, irmão, tu está andando num caminho que vai te levar ao tropeço. Já somos tão poucos, né? Então o cuidado, nos facilita em cuidado. A comunhão que nós devemos ter, perseverar em comunhão, é uma das 4 âncoras, ela nos ajuda a nos guardarmos mutuamente. Né? É importante a comunhão, justamente pelo tempo que vivemos. Né? Somos suscetíveis aos ataques do inimigo, ataques da carne, ataques de irmãos de fora que querem disseminar uma doutrina. Então, em tempo de ruína, mais alerta ainda deveríamos ficar. E também podemos descansar se nós estamos vivendo no final da dispensação. O Senhor nunca esteve tão perto. Paulo já esperava ele. O mal já estava se manifestando no tempo de Paulo. Os irmãos já começaram a abandonar Paulo lá. E Paulo já esperava o Senhor. Então, podemos, consolo para nós, apesar da ruína e da fraqueza, é consolo que perto está o Senhor. Queria tentar ali para o versículo 11 desse nosso capítulo, onde fala: e houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. A palavra temor remete-se a medo. Medo também que pode ser traduzido como respeito, né? Respeitá-lo por temer as consequências. Interessante que essa palavra se repete no capítulo 2, né? Ele já fala em temor. No versículo 43, né? Quando Pedro, aliás, deu o seu discurso, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mais adiante vai se repetir essa palavra temor. Ele se repete algumas vezes a palavra temor. Então, sempre que o Senhor manifesta algum sinal lá para os judeus, ou seja nos nossos dias hoje, quando acontece algo de bom ou de ruim, isso remete-se a temor. Né? O Senhor, nós falamos no final dos tempos, em testemunho, e isso remete-se a temor também. Né? Temos temor ao amor, temos temor àqueles que ainda estão sem salvação. Quando se fala do Evangelho, se gera temor. Quando a gente fala de Cristo, é temor pelos últimos dias, temor de ficar de fora desse grande privilégio que é gozar o testemunho aqui, gozar também da alegria de sabermos que somos salvos. Então, quando se fala do Evangelho, desde o início da dispensação, o Senhor vem falando de temor, vem falando sinais que estão acontecendo, gera temor, as curas, gera temor, tudo gera temor. Para quê? Para que aquele tempo era por vista, hoje é por fé, né? Vivemos pela graça, temos que ter temor de falar do Senhor. Quando eles falavam, os próprios apóstolos falavam e sabiam que era temeroso serem presos, serem mortos, enfim, mais adiante a gente vai estar lendo. Até neste mesmo capítulo, né? Prendem eles e tal. Então a palavra deve gerar ela tem esse impacto, né, de gerar temor nos corações. Então nós devemos nos preocupar justamente nessa parte, sermos temerosos ao testemunho. Falamos de tempos de ruína, onde o testemunho está em ruínas, por falta de temor. Os homens não são temerosos nos dias de hoje, né? Poucos, como dizemos lá, o irmão falou,
estava aqui no meu pensamento também, fala em Filadélfia, né? Agora já são poucos que geram o testemunho, né? Poucos que têm esse temor por estar andando realmente nos conceitos que a palavra nos dá as diretrizes. Então, devemos prezar por esse temor ao testemunho do Senhor, porque é pelo temor que nós podemos gerar o testemunho. Temor de que os outros nos olhem e não vejam o testemunho do Senhor. Então temos que ser temerosos ao testemunho, temerosos à comunhão, temerosos à lembrança do Senhor. Então o Evangelho vem desde o início falando de temor, né? Então é uma palavra que se repete várias vezes, e sempre que é falada está ligado a algum... Nesse tempo que a gente está lendo aqui, né, no início da dispensação, é temor físico mesmo ali, né? Milagres que vinham acontecendo, mortes que aconteceram, prisões, enfim, são testemunhos de vista. Mas hoje, sabemos que não devemos crer por vista, né? Mas ainda há sinais, né, que devemos temer ao Senhor no sentido do testemunho, né? Temer pela unidade, temer pela comunhão, temer por darmos um bom testemunho ao Senhor. E os apóstolos sempre que falavam, né, falavam da morte do Senhor, anunciavam o Evangelho, as coisas do Senhor, para que gerasse esse temor, né? Quando a gente fala de Cristo, de salvação, é justamente um Evangelho eficaz, que gere temor aos corações de ficar de fora desse gozo. Hoje nós temos o privilégio de reunirmos ao nome do Senhor, de lembrarmos da morte dele, de sabermos que somos salvos pela graça. Fomos movidos pelo amor de Deus a ter temor de partilharmos dessas coisas. Então o Evangelho é justamente questão de temor. E temos que ter o amor ao lado de temor. Temos que ter o amor por as almas que ainda não estão gozando dessa maravilha, que é sabermos que somos salvos. Porque com certeza aqueles que não têm a certeza da salvação ainda estão temerosos a ficarem de fora. Estão temerosos porque lá fora, né, fora do lugar onde o Senhor está, o temor é ainda maior, né? O tormento é grande e sabemos que sem a fundamentação na palavra nós tememos qualquer coisa. E com o Senhor a gente consegue saber que uma coisa boa ou ruim, ela vem do Senhor, então a gente consegue ter um entendimento, né, diferente. Então, ter temor é essencial, irmãos. Temos que ter temor pelas almas que estão fora, né, e falar do Evangelho de salvação. Falar de salvação. Aqueles que ainda não as têm, eles estão temendo ficar de fora, então temos que prezar por essas almas. E aqui, tudo que o Evangelho vem falando de temor. A gente ainda vai ouvir mais vezes essa palavra, e mais sinais acontecendo aqui nesse tempo. E como era prestado atenção nisso, né? Quando eles viam, e mais adiante vai falar que muitos, né? E a igreja vinha crescendo. Cada vez que havia temor, muitos criam, muitos se juntavam por temor, né, de ficar de fora e crer no evangelho errado, né? Que depois viriam os lobos, introduziriam no meio do rebanho. E esse é o grande temor, né? Que muitos temem hoje, de ficar de fora dos privilégios do Senhor, e voltam, né, realmente a Cristo, seus olhos a Cristo. Temos que ter temor para estar sempre olhando para o Senhor. Queria só atentar para essa passagem, que essa palavra é bem importante, né? Tem bastante impacto. E quando acontece o temor, acontece a conversão, né? Acontece o olhar para Cristo. Então, queria tentar só, para não passar em branco. Os incrédulos têm temor do Senhor? Eu estava pensando no que o irmão estava falando. Nós podemos pensar um filho pequeno, ele obedece o pai por medo, enquanto ele é pequeno. Mas conforme ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que o pai faz as coisas para proteger ele, para guardar ele, e é por amor. Então, aquele medo vai se transformando em respeito, né? E vai se transformando, né, em outra coisa, né? Porque quando a gente não conhece uma coisa, o medo seria se nós não conhecêssemos Deus. Isso seria medo. Então o temor, ele pode ser medo no início, enquanto nós não conhecemos. Que nem quando nós éramos incrédulos, nós tínhamos o temor da morte. Hoje nós podemos descansar. Por quê? Porque nós
fomos aprendendo que o sacrifício do Senhor, ele agora nem a morte nos pode nos reter mais. Não vamos ser retidos pela morte. Um dia o Senhor vai dar o brado e nós vamos ser levantados dos túmulos. Eu não estava pensando nos incrédulos, eu estava pensando nos irmãos que estão no sistema ainda. O temor deles não é de Deus. Principalmente nas ameaças que os homens, manipulando as escrituras, fazem. Se não fizer isso, Deus vai fazer isso contigo. Mas não é do Deus verdadeiro. Eles estão sendo apresentados por um outro Deus. Não o Deus de amor. O Deus que deu o seu Filho para nos salvar. E o incrédulo, eu creio que ele tem o temor da morte. Eu não creio que o incrédulo tenha temor de Deus, mas da morte sim. Nós sabemos que todos têm medo de ficar doente, tem medo que os seus parentes fiquem doentes. Então, eu creio que o incrédulo tem o temor natural das coisas que são consequências do pecado. Por não entender que o pecado, que é a fonte de toda a ruína da criação, toda a criação geme em dores de partos, até hoje, até ser redimido. Então, o incrédulo não tem esse privilégio de entender que o pecado que traz ruína, que muitas vezes ele está doente não é porque ele foi mal ou porque ele foi bom, é por causa do pecado, da criação que está arruinada. Eu penso, como que o incrédulo vai se consolar na perda de um familiar, na perda de um filho? O incrédulo não acha consolo. Pelo contrário, ele vai culpar a Deus. Ele vai culpar a Deus por não conhecer a Deus. Então, é o bendito privilégio que nós temos hoje de participar do temor com entendimento, de conhecermos o Deus que temos, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que já nos amava antes da criação de todas as coisas. Então, é um privilégio imenso que nós temos. O privilégio que o incrédulo não tem, que muitos irmãos do sistema não têm, por ter sido apresentado por um Deus que não é o Deus que nós conhecemos, né? É um Deus que é mais para um patrão, que se tu tem que fazer para receber, Deus sempre dá antes. Sempre deu antes. Então, eu penso que os incrédulos não têm temor, e muitos irmãos do sistema estão enganados por causa disso, desse erro, por não conhecer o Deus verdadeiro. Mais um bendito privilégio que temos, né, por graça e misericórdia, de cada vez mais crescermos em conhecimento. Nós cantamos o hino hoje, né, mais de Ti, Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais importa que Ele cresça e nós diminuamos.